Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu admiro muito as mães, sabia? Sabe por quê? Porque elas cuidam, trabalham, administram, ponderam e com tantos verbos, muitas vezes elas ficam sobrecarregadas. E aí a saúde mental, a saúde emocional, né, esse pacote pede socorro. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com a psicóloga Gleice Pires, que está com a gente via remota, porque ela trabalha justamente com a maternidade, ela recebe as queixas de muitas mulheres que são mães e estão passando por esse momento. Né, Gleice? Bom dia para você. E às vezes não pedem ajuda. Por que é tão urgente falar da saúde mental das mães? Olá, Mônica. Estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo perfeitamente. Que bom. Então, Mônica, primeiramente, bom dia. As mães, como você disse, né? As mães, elas tendem a ter muitos verbos aí, né? Ela tem que administrar a sua vida, ela tem que administrar o seu filho. Então, com o nascimento de uma criança, ela acaba tendo muita responsabilidade, né? Então, quando tem ali uma rede de apoio, uma parceria, ela consegue administrar, né? Então, ela precisa de ter uma saúde mental equilibrada, né? Ela precisa se cuidar. E o que a gente percebe dentro dos consultórios é o inverso, né? Ela não consegue administrar, ela não consegue cuidar, ela não consegue desvincular. E aí, a partir do momento que ela se torna mãe, parece que ela esquece também, né? Um pouco de ser mulher, de ser mãe, da sua própria sexualidade, entende? Uhum. Isso tudo tem reflexo com o tempo, né? Gleice, aí eu fico imaginando assim, porque às vezes, para a maioria delas, é difícil pedir ajuda. Qual que é o começo para cuidar dessa saúde mental, dessas emoções? É pedir ajuda ou tentar também ali o autocuidado, desenvolver o autoamor, que isso ajuda bastante? Também, claro. Dentro do meu trabalho, Mônica, só para as pessoas terem uma ideia de que eu trabalho muito com essa perspectiva da maternidade coerente, daquela maternidade leve, consciente. E para isso a gente tem alguns pilares. E um pilar muito importante é esse pilar que você falou, do autocuidado, né, desse amor próprio. Então a gente pode pensar aí, claro que tem casos que ela precisa sim buscar ajuda, mas ela pode desde o início já começar a praticar, né, fazer algumas coisas que elas podem em casa mesmo fazer, né? Então aqui eu fui pincelando algumas coisas para a gente trazer, coisas simples do dia a dia mesmo, né? Então, por exemplo, praticar mindfulness, né? Que é uma autorrespiração, uma respiração consciente. Então, antes dela começar o dia, começar com toda a rotina, com todas as atividades que ela tem no dia, ela começar a olhar para dentro, né? Observar suas sensações físicas, corporais, emocionais, né? Então, ela parar um momento, fazer uma respiração, e as pessoas não param para fazer isso, né? Então, o que é uma respiração mindfulness? É aquela respiração onde eu consigo, de fato, estar plena, né? Então, se você depois permitir, a gente pode praticar um pouquinho aqui para as pessoas aprenderem também, né? Uma outra coisa é o banho de presença. O que é um banho de presença? Na correria, né? Do dia a dia, essas mulheres, elas costumam ter tempo para tomar banho, se a gente for pensar, principalmente quem tem filhos pequenos, né? Então, o banho de presença é um momento que é para elas, o momento que ela vai tomar um banho relaxante, que ela vai usar um hidratante que ela gosta, que ela vai tomar um banho mais demoradinho, né? Isso tudo, ela vai se conectando com ela, porque às vezes a gente perde, né, Mônica? Com o tempo, a gente perde esse momento com a gente mesma. É verdade. Uma outra questão também que eu falo que dá pra gente fazer é esse tempo só, né? Então, com a correria, com as multitarefas que a gente tem, né? A gente não tem um tempo só, a gente não tem um tempo de qualidade pra gente. Então, aqui na minha casa, por exemplo, antes de eu conhecer ter essa prática, a minha vida era em função das crianças. E aí eu não tinha um tempo para mim. E aí, se eu não tenho um tempo para mim, eu acabo me exaustando, né? Emocionalmente ficando muito cansada. E aí a gente perde a qualidade também com os nossos filhos. Então a gente procura primeiro se cuidar, né? Por isso que a gente está falando de autocuidado, para que a gente consiga ter qualidade na relação com os nossos filhos. Então, um tempo só, né? Seja para ler um livro, que seja para escutar uma música, que seja meia hora. Então, quando a gente fala de tempo de qualidade, não é 1 hora, 2 horas, 3 horas. Isso vai depender de cada necessidade de cada um, né? Então, que seja 10 minutos, mas que desde que você
respeite esse tempo, respeite esse momento. Uma outra coisa também que eu percebo muito que acaba prejudicando essa saúde mental dessas mães é a questão da quantidade da informação, né, dos meios sociais. Então eu falo de detox social, né? Então a gente precisa fazer esse detox, porque é muita informação que chega e aí ela fica se sentindo cada vez mais sobrecarregada, cada vez mais culpada. Então fazer esse detox digital, né? Então tem um momento ali que ela fala assim, agora eu não vou mais usar o telefone, agora eu vou estar presente para fazer alguma outra coisa, cuidar dos filhos ou cuidar dela mesma. Coisas simples do dia a dia que a gente pode fazer. E esses, Uma outra questão... Não, pode falar, e Mônica. esses passos que você está trazendo para a gente são tão simples, mas tão simples para a gente poder colocar em prática. Você trouxe 4 aqui para a gente e eu quero que você ensine essa respiração agora, se for possível. Sabe, para que a gente possa fazer, eu acredito que seja muito importante para esta mulher que encara uma jornada aí que eu admiro bastante, né? E acho que até para a gente mesmo pode servir, ô Gleice. Sim, claro. Tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando de mãe, mas ela serve para qualquer pessoa, né? Porque daí você começa se conectando com você, né? Então, todas as questões emocionais que a gente traz, né? Ela tem muito a ver com aquilo que a gente pensa sobre a gente, sobre o que a gente está sentindo. Então, se eu não consigo me conectar comigo, é muito difícil. Então, essa respiração, esse momento, né, esse mindfulness, é para a gente se conectar conosco, né? Então, a partir do momento que a gente começa a fazer isso, claro que às vezes nos primeiros momentos a gente não vai conseguir plenamente estar aqui agora, mas é treino, né? Quando a gente faz com treino, a gente vai conseguir. Então, inicialmente, uma coisa muito simples que eu vou ensinar para vocês é a respiração consciente. Então, se vocês puderem, colocar a mão aqui entre o peito, né, a barriga aqui, para vocês sentirem que o abdômen vai estender, né? Ele vai abaixar e levantar, abaixar e levantar. Essa parte do nosso corpo aqui, a nossa respiração correta, ela não aumenta, né? Só o nosso abdômen. Porque às vezes a gente fala assim, vamos lá, vamos respirar. Todo mundo sabe respirar, né? Se a gente for perguntar. Mas a gente não percebe a nossa respiração. Então, quando a gente começa a perceber nossa respiração, além de levar oxigênio para o nosso organismo inteiro, né? Nosso cérebro ele vai conseguir oxigenar com mais facilidade. E aí a gente faz essa limpeza, né? Que a gente fala de conexão conosco mesmo. Prestar atenção na nossa respiração, prestar atenção nas nossas emoções, no nosso corpo. E se vier um pensamento que ele esteja desagradável, da mesma forma que ele veio, ele vai embora. Não tenta segurar, porque às vezes a gente vai fazer um momento presente, vem um pensamento ruim, a gente fica lá pensando... Fica segurando ele, né? Exatamente. É muito importante isso que a Gleice está trazendo, né? E essa dica da respiração, para você não respirar aqui, e sim aqui pelo abdômen, inspirando e expirando e deixando os pensamentos ruins irem embora, para a gente cuidar dessa saúde mental. Gleice, eu vou ter que encerrar a entrevista agora, mas quero depois que a gente retome essa conversa, porque é muito importante cuidar dessas mulheres que muitas vezes não sabem nem como falar socorro, né? Obrigada sempre pela sua ajuda e pela sua colaboração, viu? Obrigada a você, Mônica. Tchau, tchau. Tchau, um bom fim de semana. A gente conversou com a psicóloga Gleice Pires aqui com a gente. E você que é mãe, preste atenção, tá?